As nuvens do tipo cumulonimbus, das quais resultam as tempestades, apresentam-se em geral eletrizadas. Entre essas nuvens, entre partes de uma mesma nuvem ou ainda entre uma nuvem e o solo, estabelecem-se campos elétricos. Quando esses campos se tornam suficientemente intensos, o ar se ioniza e ocorre uma descarga elétrica denominada raio, sob a forma de uma faísca. O raio é formado por cargas elétricas em movimento ordenado. A isso chamamos corrente elétrica. A luz que acompanha o raio resulta da ionização do ar, constituindo o chamado relâmpago. O elevado aquecimento do ar causa uma brusca expansão, produzindo uma onda sonora de grande amplitude, denominada trovão. Ocorrem por dia no nosso planeta cerca de 40 mil tempestades que originam aproximadamente 100 raios por segundo. Medições realizadas por aviões e sondas indicam que as nuvens responsáveis pelos raios apresentam frequentemente na parte superior uma predominância de cargas elétricas positivas e na inferior de cargas elétricas negativas. A diferença de potencial entre a parte inferior da nuvem e o solo varia entre 10 milhões de volts e 100 milhões de volts, o que determina correntes elétricas variando de 10 mil amperes a 200 mil amperes. Os raios mais frequentes são aqueles que ocorrem entre partes da mesma nuvem. Os raios da nuvem para o solo são, em geral, negativos. Isto é, transferem para o solo carga elétrica negativa, proveniente da região negativa da nuvem. É importante destacar também que ocorrem raios do solo para as nuvens, apesar de ocorrer em menor intensidade. Vamos considerar o caso mais comum, que consiste em uma nuvem com predominância de cargas elétricas negativas na parte inferior. No solo, são induzidas cargas elétricas positivas, estabelecendo um campo elétrico intenso entre a nuvem e o solo. O processo de descarga elétrica ocorre numa sucessão muito rápida. Inicia-se com uma descarga elétrica denominada descarga líder. Essa descarga parte da nuvem em direção ao solo, seguindo trajetórias sinuosas através das regiões de maiores condutividades, apresentando a forma de uma árvore invertida. A descarga líder, pouco visível, provoca a ionização do ar ao longo de seu percurso. A região entre a nuvem e o solo passa a funcionar como um condutor. Quando a descarga líder está próxima do solo, outra descarga, denominada descarga conectante, parte do solo e caminha ao encontro da descarga líder. A partir do instante do encontro, estabelece a descarga principal, denominada descarga de retorno. Nessa descarga, cargas elétricas negativas dirigem-se para o solo. A descarga de retorno, também chamada de descarga principal, apresenta grande luminosidade e origina uma corrente elétrica de grande intensidade. O processo descrito pode ocorrer repetidas vezes, isso num intervalo de tempo extremamente pequeno. Claro, enquanto as cargas puderem se renovar. Benjamin Franklin, político, escritor e cientista norte-americano, inventou o para-raios. Esse dispositivo tem por finalidade oferecer um caminho mais eficiente para as descargas elétricas atmosféricas. O para-raios garante a proteção de casas, edifícios, depósitos de
combustíveis, linhas de transmissão de energia, entre outros. Estima-se que, anualmente, 100 milhões de descargas elétricas ocorram no Brasil, a grande maioria na Amazônia. Nas cidades, a poluição, que mantém muitas partículas em suspensão no ar, pode facilitar tais descargas. Por isso, é sempre conveniente existir um para-raios nas proximidades do local onde se mora ou trabalha. Atualmente existem dois tipos de segurança contra descargas elétricas atmosféricas. Esses sistemas são regulamentados pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Um deles é o modelo de Franklin, que segue a ideia da invenção original. O outro é o modelo de Faraday, que se baseia no princípio da chamada blindagem eletrostática. A utilização deste ou daquele modelo depende da altura da estrutura e da área da região a ser protegida. Vamos, de forma resumida, apresentar esses processos. Vamos começar pelo modelo de Franklin, também chamado simplesmente de para-raios de Franklin. Consta basicamente de uma haste condutora disposta verticalmente na parte mais alta da estrutura a ser protegida. A extremidade superior da haste apresenta de 3 a 4 pontas de um material de elevado ponto de fusão. Isso porque o material não pode se derreter com a dissipação da energia da descarga. A outra extremidade da haste é ligada por meio de condutores metálicos a barras metálicas profundamente cravadas no solo. Se uma nuvem eletrizada estiver sobre as pontas do para-raios, induzirá nelas cargas elétricas, intensificando o campo da região já ionizado pela descarga líder. A descarga principal ocorrerá, então, através do para-raios. O outro modelo é o modelo de Faraday. Esse método consiste em uma malha de captação, formando módulos retangulares feitos de cabos de cobre nu, passando por suportes isolantes. Todos eles colocados de modo a envolver o topo da estrutura como uma espécie de gaiola. Ao longo da malha, distribuem-se regularmente hastes terminadas em pontas. O aterramento se dá do mesmo modo que o método de Franklin, mas com maior número de terminais. Esse sistema, apesar de mais dispendioso, proporciona maior proteção, sendo utilizado em edificações de grande porte, como ginásios, galpões industriais, entre outros. Como vimos, os raios ou relâmpagos são descargas elétricas naturais que são produzidas quando se forma uma enorme tensão entre duas regiões da atmosfera. Em certos casos, pode-se sobreviver a um raio, desde que a corrente elétrica seja desviada dos órgãos vitais para as partes superficiais do corpo, como a pele molhada de suor, a roupa molhada pela chuva ou também pelo medo. Quando estudamos ciência, sempre nos deparamos com mitos. Um exemplo está relacionado com o dito popular que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ao contrário do dito popular, um raio pode sim cair duas vezes no mesmo lugar. O dito se popularizou apenas para representar a ideia de que fenômenos excepcionais não acontecem duas vezes com a mesma pessoa. O edifício Empire State em Nova York é atingido em média por 10 raios ao ano, enquanto que a Torre Eiffel em Paris por 40. O número médio de raios no planeta Terra é de 8 milhões por dia. Em casos de tempestades com altos níveis de descarga elétrica, é recomendado alguns cuidados. Vamos listar alguns deles. Se você estiver fora de casa, evite ser o ponto mais alto da região onde você se encontra. Evite campos abertos. Não se aproxime dos pontos mais altos. Afaste-se
de bons condutores de eletricidades, como por exemplo, canos de água, postes, antenas, etc. Se você estiver em casa, que é a melhor opção, afaste-se de bons condutores de eletricidade, canalizações, telefones, etc. Não tome banho. Lembre-se de que a água que sai do chuveiro é uma solução iônica, condutora de eletricidade. Não use eletrodomésticos. Desligue o telefone. Se a trovoada for intensa, desligue a energia no quadro geral. Se você vive em uma zona de tempestades frequentes, contrate um técnico especializado para instalar um para-raios em sua residência. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, aí lembra aí de curtir e compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais. Se não é inscrito no canal e se gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho aí para receber as notificações. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.